Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes Agrifato, entrando agora na nossa segunda temporada. Obrigado pela sua audiência, esse descanso aí foi necessário, mas nós estamos chegando com muitas entrevistas, gente interessante, boas informações, histórias inspiradoras e hoje não poderia deixar de ser assim, né? Então, vamos lá, estou aqui com a Flávia Brunelli, ela que é fundadora da Del Veneto, que é uma empresa especializada em cortes de suínos especiais, focado na raça Duroc. Então, Flávia, seja bem-vinda. Um prazer, Lígia, estou muito feliz de estar aqui, adoro o podcast, estou honrada de estar compartilhando um pouquinho aqui na minha história com vocês. Obrigada. E é uma história muito inspiradora, uma mulher empreendedora, que começou muito jovem, e eu queria saber, na verdade, de onde veio tudo isso, né? De onde começou a sua história. Acho que pelo nome, né, da empresa, eu já sugiro, já imagino que tem uma tradição familiar muito forte, né? Estamos falando aí do Vêneto, região muito importante da Itália, região que originou muitos imigrantes que vieram para o Brasil. Eu sei que a colônia do Vêneto se fixou muito no Rio Grande do Sul, principalmente, mas estou imaginando aqui já formando um montão de coisas na minha cabeça, já partindo do nome da empresa. Então, queria que você contasse para a gente um pouquinho de onde vem tudo isso. Claro. A história, a tradição da minha família vem do Vêneto, da montanha de Verona, da cidade chamada Vello Veronese, lá. E é uma cidadezinha bem pequenininha, do lado da produção do Valpolicella, do vinho. E meu nono nasceu lá. E ele veio para o Brasil com 20 anos, no final da Segunda Guerra. Todo mundo, os irmãos cresceram na guerra, Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra, a Europa estava devastada. Ele mais uma irmã e um irmão para o Brasil. Ele chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, com muita vontade de construir uma história. E ele começou aqui, chegou em São Paulo primeiro. Ele ficou na Penha. Depois foi para o Paraná, ele foi ser marceneiro lá. E de marceneiro, ele desenvolveu uma gaiola para frango. E com isso, ele voltou com um caminhãozinho, voltou para São Paulo, porque ele já era apaixonado pela minha avó. Ela não tinha idade para casar. Casou aqui em São Paulo e construiu toda a jornada em São Paulo. Então, a gente, diferente da maioria do pessoal do Vêneto, que é lá do Rio Grande do Sul, tem até uma região lá que é bem predominante. A gente é daqui de São Paulo mesmo. Ele fez muitas coisas, foi caminhoneiro, de um caminhão, só com uma visão empreendedora. Sempre trabalhava muito, se entregava e se doava para o trabalho. E de um caminhãozinho, ele teve uma transportadora e disso ele também fez, uma época, tirou uma estaca do metrô, do atraso do metrô. E aí, nisso, ele ganhou um dinheiro bom, porque era o objetivo para comprar uma terra e voltar ao que a família dele fazia na Itália. Ele queria sempre voltar a produzir animais, mas na Itália ele tinha a terra da família que ele não tinha. Então ele teve que fazer várias coisas para isso. E aí ele chegou, comprou a fazenda e tomou a criação inspirada na Itália. Então tem vários elementos bem parecidos, alimentação focada em grãos também, mas também tem muito laticínio junto. Então, porque na Itália a família dele também, além dos suínos, também tinha leite, gado de leite, gado de corte, juntando a parte dos dejetos do suíno, viram para pastagem, e aí concilia as criações. É bem natural, bem característico isso de produções artesanais, onde você consegue tudo ali dentro da propriedade mesmo, né? Não tinha muito onde buscar, tinha que resolver ali. E aí buscava ali e também buscava nas regiões ao redor. Então, o leite, não só da fazenda própria, mas pegar muitos derivados do leite para esse animal, é uma característica muito forte de uma linha que eu criei, que é a desossa de leitão de leite, que depois eu posso contar um pouco mais. Quero. Mas isso tem muito a ver com a região da Itália, do que ele aprendeu lá. Lá não tinha abundância de tanto sojas, como grãos, milhos, igual a gente está aqui no Brasil. Então, ele pegou a tradição dele e aplicou aqui. E a fazenda já tem hoje há 40 anos, a criação dos animais, focados numa raça que é o Duroc, que hoje é considerado o Angus da carne suína, que é uma raça super diferenciada, uma raça que agrega valor, agrega sabor. Que antigamente no Brasil criavam um suíno para ser um suíno magro, porque era visto como uma carne muito gorda. E aí, quando começou
o olhar do que a raça do Oroch tinha um marmoreio, que o cliente ia valorizar, foi feita essa mudança ao longo dos anos. Anteriormente era mais Landrace e Lajoite, que são raças bem magras, com um lombo grande, com baixo toucinho, animais muito leves. Aqui no Brasil a gente tem um padrão de trabalhar com suínos de 90 a 110 quilos. Na Itália a gente trabalha com um suíno de uns 200, 220 quilos. Então isso foi um diferencial que eu trouxe também depois com a minha experiência. E aí, onde eu entro nessa história? Minha família tinha fazenda do animal vivo. Meu nono era super ativo, depois com o tempo fez uma sucessão, minha mãe cuidava da fazenda junto com o irmão e outros irmãos que ela também tem, não estavam tão ativos, mas estavam. E eu fiz faculdade de administração, gastronomia, depois acabei indo para a área de gastronomia, mas não imaginava que eu ia trabalhar com isso, não era meu plano. Trabalhei em multinacional, trabalhei na Tetra Pak, aqui próximo de Campinas, em Montemor, morei em Campinas, fiz a faculdade aqui. Você se graduou no quê? Desculpa. Administração de empresas aqui. E na faculdade eu fiz um TCC, que eu ganhei um prêmio, primeiro lugar, que era um fast food especializado em carne suína. Porque eu via que no Brasil a gente tinha muito poucos estabelecimentos de restaurante que tinha carne suína. E aí os professores gostaram muito da ideia, falaram, é muito boa. E tanto é que eu ganhei o primeiro lugar e ganhei uma viagem para fazer um curso na Disney University lá em Orlando. E aí, quando eu ganhei essa viagem, eu falei, nossa, acho que realmente... Todo mundo falava, essa ideia é muito boa. Eu falava, você tem que investir nisso. E eu trabalhava, não queria. E aí, teve uma virada de chave, que depois também posso contar um pouquinho. E aí, tomei coragem, pedi demissão da Tetra Pak. E resolvi começar a empreender e fundar a Del Veneto. Então, a Del Veneto, ela não é um negócio da fazenda. É um negócio independente, que é correlacionado, meu único fornecedor. Ali você busca o fornecimento da matéria-prima. Exatamente. Eu só compro os animais da minha família. Então, tem exclusividade de fornecimento e rastreabilidade para comprar. Você fez um negócio paralelo, correlato, vamos falar assim. Exatamente. Eu sou uma fornecedor, eu sou uma cliente da fazenda. A fazenda é minha fornecedora, mas minha única fornecedora de carne. Porque aí eu mostro para o meu cliente a segurança, tudo que eu estudei depois em Nova York, né, NRF, de tendência do Farm to Table, de mostrar e valorizar o produtor. Eu entendi que eu tinha isso com a minha família, com a criação, mas o cliente final não sabia, porque ele vendia o animal vivo, sem valor agregado. E aí foi começando a trajetória. E eu fiquei curiosa, o que foi essa virada de chave que te deu? O que aconteceu? Foi uma virada muito na parte pessoal e espiritual, de entender de propósito, entender que minha vida não tinha, que Deus tinha um propósito além, que não era só o dinheiro, tinha muito abençoar vidas, gerar empregos, o que meu nono já tinha construído, tinha um legado grande, todo o trabalho, todos os valores que ele colocou no negócio estavam enraizados dentro de mim e que eu tinha que transcender isso, de gerar mais empregos, de dar oportunidade para mais pessoas. Então, entendi que eu não seguia a carreira corporativa, era um caminho, mas não era um caminho tão transformador e impactante na sociedade quanto começar uma empresa do zero. E é difícil ter essa... Não é todo mundo que tem isso dentro de si, né? Porque empreender requer muita coragem. Uma coisa é o que está na sua cabeça, outra coisa é fazer, outra coisa é ter o resultado positivo e o enorme risco de não dar certo, né? Sempre tem. Até quando a gente tem uma empresa já montada, fluindo, né? Então precisa de muita coragem e não é todo mundo que está preparado para isso. E a gente precisa de todos os tipos de pessoas, né? Para fazer as coisas rodarem. Quantos anos já tem a Del Veneto? Quando que você enxergou isso? Foi lá, eu tinha 21 para 22 anos, eu era bem nova. Eu comecei, de fato, a Del Veneto uns 23 anos. A Del Veneto esse ano completa 8 anos. Então, a gente está com 7 anos e meio. E uma jornada de começar do zero e sendo muito nova. Então, foram N barreiras que eu venci. A coragem, eu acho que ela... Pra mim, foi o menor dos problemas. Porque eu acho que a coragem estava dentro de mim. Acho que do sangue do meu nono, da minha mãe, sempre eu fui corajosa. Mas tive que enfrentar muitos desafios ao longo da jornada. E aí, você começou com o intuito de começar um frigorífico de cortes especiais de carne suína. Então, eu fui para Nova York, foi uma das viradas de chaves. Depois que eu pedi demissão da Tetra Pak, eu fiz gastronomia no Senac, fiz um curso de formação básica. Estagiei em restaurantes e nesses restaurantes eu enxergava dores dos donos de restaurantes.
de 2 pontos específicos, de padronização. Eles não conseguiam padronizar os cortes. Mão de obra não especializada, muda muito, as pessoas manter. E desperdício, porque quando além da peça vir inteira e tem que porcionar lá, gerava um recorte, perda. Então eu falei, se eu entregar um produto já porcionado do jeito que esse restaurante quer, eu tô resolvendo um padrão, gerando uma dificuldade de mão de obra, tô resolvendo o cliente final satisfeito. Então eu enxerguei que ali tinha uma oportunidade. E a carne suína em específico, minha família também tem gado. Tem criação de gado. Mas eu nunca vi o de que eu faria alguma coisa tão diferente no gado. No suíno, eu via que era um mercado inexplorado no Brasil. A suína é a carne mais consumida espaço gigante do mundo. É a número 1 em consumo no mundo. Mas no Brasil, ela é a terceira. E a gente aqui tem um preconceito absurdo. Há 7, 8 anos atrás, quando eu comecei, eu ouvi muita coisa. Nos primeiros frigoríficos, eu fui para Nova York, lá, voltando na minha trajetória. Eu fui para Nova York, depois de gastronomia, porque eu fui trabalhar em açougues, visitar açougues lá e ficar algumas semanas. Eu fiquei 1 mês e meio em Nova York, visitando açougues e supermercado. Eu ia, aprendia com os açougueiros, via os cortes diferentes que eles faziam, ia nos mercados, via os cortes que estavam na gôndola, as embalagens, anotava os nomes. Muitos nomes eu não conhecia, porque eu não tinha know-how disso. Minha família tinha know-how na criação. Um animal vivo. Esse know-how de frigorífico eu desenvolvi do zero. E aprendendo sozinha. Eu não tinha cursos, assim, que falasse de desossa no Brasil, isso há 8 anos, 9 anos atrás. Praticamente não... Acho que tá começando hoje, os cortes na bovinos. Verdade. Nessa época, os mais diferentes dos bovinos. No suíno, ninguém nem pensava. Era só os cortes grandes. E aí eu fui depois do final dessa jornada de visitar açougues e restaurantes, eu fui na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, e vi as pessoas falando, Flávia, tem potencial para um produto diferente. Porque eu cresci com os produtores sempre falando que o varejo é vilão. E o varejo é complicado. Mas para um varejo premium, para um varejo que tem um produto diferenciado, os varejistas falam, Flávia, nossa, se você não fizer tem produto. Não tem. A gente quer ter mix maior de marcas, a gente não tem. Hoje são as marcas só as grandes e com embalagens muito grandes naquela época. E aí eu entendi dores do mercado de análise de consumidor. O público estava diminuindo, as famílias cada vez menores. Ninguém vendia no supermercado um pernil de 8 quilos. Como que você ia assar um pernil de 8 quilos? É que nem um contra hoje, você não consegue. Exatamente. Uma panceta, uma costela bovina, uma costela suína. Uma costela bovina é gigante. Ainda mais, a suína ainda é um tamanho médio. Mas como consumir isso? Onde caber? Dentro de casa, de um forno. E aí eu fui fazendo essas análises na NRF e vi lá uma tendência muito forte de feiras de valorizando o farm to table. Falar o da fazenda mesa. Lá atrás, a Whole Foods. Mostrando a fotinho. Tem uma pegada muito forte nos Estados Unidos agora de voltar ao básico, de sair daquela indústria de commodity. Eu acho que tem uma pegada muito de... artesanal agora, de pequenas produções. E, na verdade, acho que assim, eu sou muito centro, né? A gente precisa dos dois. Porque senão a gente também não alimenta todo mundo, né? Esse tipo de alimento ele tem um valor agregado maior, não todo mundo consegue alcançar, por exemplo. Mas eu acho lindo, assim, maravilhoso. Tem no caso da carne bovina, que é mais o meu mercado, tem a Bailarina Farms. Cara, aquilo ali é maravilhoso, é lindo, né? O jeito que eles fazem, o marketing que eles têm em cima. Aí eles colocam uma filosofia de vida, né? Pra inspirar as pessoas. É muito bonito de ver. Agora, eu vou te falar uma coisa. Nem tava no nosso roteiro do papo aqui, que normalmente eu sigo mais livre. Mas eu recebi uma informação muito interessante, já desde o começo do ano, que talvez, eventualmente, aconteça com o mercado de suínos. A gente criou uma demanda para carne especial de bovinos, que, como você falou, 8 anos atrás estava começando lá para o bovino, né? E essa demanda, ela aconteceu. E teve aqui o Marcelo Chimbo, da 481, e ele falou, cara, o que você viu, você não desvê. O que você degustou, você não desdegusta. Paladar não retrocede. Paladar não retrocede. Basicamente, ele fala isso, né? E o que acontece é que depois que você vai para uma carne de qualidade, um produto especial, como é o seu, você não consegue mais desfazer. E depois que você tá lá, você não precisa consumir sempre as mesmas coisas. Tem animais diferentes, cortes diferentes, preparos diferentes. Então, tem um mundo para se explorar que, se você pegar a classe média alta, já consegue acessar. E eles não abandonam aquilo. Aquilo vai e fica.
e que se torna uma exploração constante de diferentes coisas, né? Enfim, o ponto é que na carne bovina se construiu essa demanda, só que ao longo do caminho não se remunerou o produtor e agora está tendo um apagão de carne de qualidade no mercado de carne bovina. E o prêmio mais do que dobrou, está praticamente triplicado e não tem de onde tirar mais essa carne. Porque as grandes operações que surgiram ali não foram estimuladas a continuar. E o que aconteceu agora é que a gente está tendo um problema para alcançar essa carne, trazer ela para o mercado e o preço dela está muito diferente da carne commodity. Claro, isso vai se ajustar, mas no caso do boi, o ciclo produtivo é muito longo. Isso vai aparecer lá para 2027, 2028 só, vai se regularizar a partir desse prêmio dobrado que a gente vê hoje quase triplicado. E eu imagino que seja uma coisa muito suscetível de acontecer para a carne suína também, eventualmente nesse processo, né? Caso não haja um diferencial pago ali pela matéria-prima, que é diferenciada, que tem uma alimentação diferente mesmo, que tem um custo de produção diferente, enfim. E você tá justo aí no meio, na verdade quase verticalizada, né? Vamos falar assim. Mas é muito, muito interessante. Você estava me falando isso, eu estava pensando em tendências, né? Do que pode acontecer com isso. Mas por favor, volta aí pra gente entender aí o que você trouxe depois de Nova York, finalizando essa história. Só queria fazer um adendo que eu lembrei. Não, faz total sentido com a realidade. Aí, depois que eu fui para Nova York, eu enxerguei essas oportunidades. Isso agora tá falando muito, mas aqui no Brasil tá mais em alta. Mas nos Estados Unidos já se valoriza o Farm to Table há muitos anos. Desde essa época que eu descobri o que não era valorizado aqui no Brasil, lá já valorizava o produtor. E aí eu falei, eu tenho a história, tenho o produto, só que eu não tenho a industrialização desse produto, eu tenho só esse animal vivo. E aí eu fui entender carcaça, tipificação, pesos, e aí eu analisei por que a Europa e Estados Unidos consomem um animal tão mais pesado e aqui é tão leve, a entender mitos e preconceitos do brasileiro. O brasileiro só queria carne suína muito magra. O brasileiro ainda tinha mito de cistocircose. O brasileiro achava que carne suína tinha que ser comida esturricada. Então eu falei, tem um trabalho de seca, como... né? É horrível, esturricada, seca. E eu falava, tem um trabalho também de informar, de desmistificar e comunicar. Então, hoje, muito além do que só da Del Veneto, eu falo que eu tenho um trabalho institucional com a carne suína a nível Brasil, de contar em todas as regiões que eu vou palestrar, seja Maranhão, Sul, Norte, Minas Gerais, Espírito Santo, todas as regiões que eu vou, é comunicar o quanto a carne suína mudou, o quanto a gente evoluiu, quanto o produtor hoje em dia tem uma responsabilidade, o bem-estar animal, quanto tem o foco, quanto tem sanidade por trás desse processo, quanto você pode comer uma carne suína sim, mal passada, sem nenhum risco, com total tranquilidade. Nosso serviço de inspeção, ele é maravilhoso. Sim. Eu já visitei plantas aí nos Estados Unidos, na Austrália, que são referências em carnes de qualidade, de valor agregado mais alto. E assim, os caras saíam do confinamento e iam comer uma bota pra dentro da unidade processadora. Aqui, assim, não acontece isso. Isso é absolutamente proibido. Né? Então, tem um controle muito rigoroso. A nossa fiscalização realmente é maravilhosa. Assim, não se pode dizer nada. Então, isso acaba fazendo a gente consumir uma carne mais... não precisa ser tão bem passada assim, esturricada, como você falou. Um lugar que foi uma imagem chocante foi em Portugal, um restaurante que eu fui e eles serviram uma carne suína super mal passada, sem a gente nem pedir, veio no ponto. Gente, é isso que todo mundo precisa consumir, entender. O brasileiro precisa entender que acho que falta muito conscientização ainda, porque se a gente pegar que a carne mais consumida é frango por preço e a segunda é bovina, já não é por preço, a gente deveria colocar a suína no meio do caminho, né? Então, falta conscientização. Porque se for por competição, vamos colocar a carne suína no meio. Mas não é. Não. Tem uma questão de falta de disseminação e, consequentemente, uma oportunidade gigantesca dentro desse mercado que você conseguiu visualizar. E no começo, assim, nos últimos anos, era 15 quilos per capita de carne suína por habitante. Já subiu para 22 esse número nos últimos anos. A Associação Brasileira dos Criadores tem feito um trabalho muito bacana. Tem várias formas e várias coisas que estão acontecendo. Mas ainda tem um leque muito grande, porque no percentual de carne, é muito de embutido. É muito de salsicha, muito de presunto, de linguiça. É muito lombo defumado. Carnes in natura ainda tem muito para crescer. Porque fora, Europa, Estados Unidos e Ásia consome muito mais in natura. Então, eu enxerguei isso e aí comecei. No começo, eu aluguei salas de amigos de produtores,
na região de Pinda. Essa me deu um insight, foi numa sala de cordeiro, que eu alugava alguns dias para fazer os meus Sala testes. dentro do frigorífico. Sala de frigorífico, Isso. exatamente. E nesse frigorífico, comecei a fazer teste de animal de 100 até 180 quilos, de 5 em 5 quilos, e analisar o percentual de carne, de aproveitamento, de tamanho dos cortes, do prime rib, do ancho, o marmoreio, o T-bone, vendo quais carnes, quanto o pernil aumentava de marmoreio. E aí foi fazendo essas análises, cheguei numa média de 150, 160 quilos. Bem menos que a Europa, Estados Unidos, de 200, 220, a Europa ainda mais. Mas bem mais do que o brasileiro. Então, eu já entrei no mercado para os restaurantes, focando numa carne para parrilha, uma carne para grelha, uma carne para quem valoriza, não queria aquela carninha seca, esturricada, aquele lombinho magro. Esse já foi o primeiro diferencial. Depois, num outro frigorífico que eu fiz meus testes, ele virou e falou assim pra mim: você é louca, isso não vai dar certo, dá muito trabalho essa carne que você tá... dá muito trabalho, isso ninguém vai pegar. Carne suína as pessoas não pagam caro, é uma carne barata. E aí eu falei, tá bom, me falou que eu sou louca, é a oportunidade, aí eu enxergo que aí tem algo por trás. Foi desafiada. Pra eu desafiar, né? Não, eu enxergava, eu via por que fora ainda se valoriza tanto e aqui não. Por quê? É por comunicar. E aí eu trabalho. Olha, eu brinco que todo empreendedor puro sangue, ele tem um ego positivo, benéfico, não maléfico. Um ego positivo que quando desafiado, e obviamente aquela ideia faz sentido, não é uma teimosia cega, ele vai e ele se prova e ele mostra. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E aí, de lá, aí comecei, aí depois aluguei um espaço próprio e fui crescendo e foi de restaurante em restaurante. Do Senac, lá de Campos, eu tive meus primeiros professores e eles me abriram as portas dos primeiros restaurantes em Campos. Então, comecei conquistando o mercado de alta gastronomia de Campos do Jordão, que é bem próximo de São José dos Campos, de onde eu sou. E depois fui para São Paulo, Campinas, estou hoje até aqui próximo. Você foi lá apresentar com a cara e com a coragem, apresentar o produto, explicar o diferencial? Sempre. Eu fui minha primeira vendedora e por mais de um ano fui a única vendedora da minha empresa. Um ano é até que pouco, mas é doído, sofrido. Quase uns 2 anos eu fiquei de única vendedora e apresentando do zero, batendo na porta. E aí foi um trabalho que foi de formiguinha no começo, mas depois de uma hora deu um boom de um começar a indicar para o outro. Ser bom chefe, indicar para o amigo é o melhor marketing que tem. E aí foi indo meio que natural o nosso crescimento até hoje. E dentro disso, como que você conseguiu esse capital para fazer esse pontapé inicial, né? Porque é uma operação que precisa de um capital ali... representativo a princípio, principalmente considerando a idade que você tinha. Então, eu comecei... Você ficou aí dos 23 aos 25 tem duas coisas descobrindo, que eu aprendi com o meu nono, na verdade. É um nome que fala muito hoje, o MVP, fazer o mínimo viável possível. Isso é teoria de marketing, mas meu nono já fazia isso. Ele nunca começou nada grande, ele foi construindo de pequeno em pequeno. Então, eu comecei com uma estrutura pequena, alugada, fui adaptando. Ele sempre foi uma teoria do ferro velho. Meu nono gostava de comprar. Ele desenvolveu o prêmio do metrô porque ele comprou um ferro velho lá na Bahia e que retirou um atraso do metrô aqui de 2 anos que engenheiro... Vamos ver se isso aqui funciona. Exatamente. Construindo. Então, eu nunca fui aquele sonho de frigorífico perfeito, pronto. Não, fui de uma salinha pequenininha que eu fazia, fui crescendo de animal em animal. Cada semana ia pedindo um pouquinho mais para fazendo conforme meu cliente ia sair. Então, eu não fiz aquela estrutura. Tem muitas pessoas hoje que para investir milhões no frigorífico. Tem que ser o perfeito. Perfeito. Não. Começa com o que tem aos poucos. Eu tinha um capital pequeno que eu tinha economizado na Tetra Pak. Depois, coloquei o dinheiro do meu carro na empresa e fui aos pouquinhos reinvestindo, só colocando e não tirando nada. Eu ouvi depois uma frase de um empreendedor que hoje ele vendeu a empresa dele de chocolate para um grupo japonês bilionário. E ele falou isso. Ele falou, eu fiquei 5 anos sem tirar meu prolabore. Quando eu ouvi isso, eu estava lá para o meu 4º ano de empresa, 3º ou 4º. Me deu uma tranquilidade. 5 anos. 5 anos. E eu falei assim, é isso caminho. Eu quero construir... Eu tirei mais do que isso. Eu quero plantar pela minha empresa. Estou numa fase de todo o enfoque da minha vida é minha empresa. O único recurso é para estudar. A única coisa que eu tirava... Valem estudar. Você tem que gostar mais do projeto do que pessoalmente das suas finanças, obviamente.
Você precisa ter um norte, né? Falar, ó, isso aqui um dia vai me trazer um retorno. Enxergar o retorno, mas não enxergar a curto prazo. Tava médio e longo. Isso. Eu nunca enxerguei... Se a ideia vale, né? Imediatista. Eu nunca enxerguei um objetivo, isso vai me deixar milionária do dia pra noite. Não. Tem um livro de um dos meus chefes que eu tive, né? Antes de começar a empreender. Que é o Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP. É o livro dele na raça. Eu li o livro dele. Eu passei pela XP, então eu sabia que a história era verdadeira quando eu li no livro. Na verdade, a história está muito bem contada lá. E quando entrou a crise de 2008, a XP tinha menos de 10 anos de vida, né? Mas já estava despontando ali como uma corretora que chamava muita atenção, com um modelo inovador, que era mais focado no varejo, enfim. E o que aconteceu foi que depois da crise, como as bolsas caíram muito, os clientes começaram a zerar as operações no mercado financeiro e isso rende muita corretagem. Então, a XP em 2009, depois de 2008, 2009, fez uma receita muito grande. Só que ele teve um estalo, ele falou assim, cara, apesar de a gente estar fazendo uma receita muito grande, o que está acontecendo com a sobrevida desses clientes para voltarem a investir? Eles estão, entre aspas, quebrando, eles estão perdendo dinheiro. Ano que vem eles não vão voltar. Ele trancou a empresa, vamos falar assim. E ele falou para os sócios, vocês são meus sócios. Só que o negócio é o seguinte, cara. A partir de agora, nós vamos continuar prospectando, mas cada um vai pagar a sua passagem, não vai ter reembolso, nós vamos suspender o Prolabore por não sei quanto tempo, papapá. Então, ele começou a enxugar as despesas da empresa, se preparando para um período difícil que viria. E quem ficou com ele nessa ideia. O que parece injusto é, mas eu tô trabalhando... Cara, mas é o que a empresa precisa agora. Os sócios precisam dar um passo para trás, porque eu ainda aposto no negócio, mas nós vamos passar um período difícil aqui. Então, nós vamos ter que enxugar. Nós vamos ter que... Entendeu? Cada um vai botar do seu bolso aqui também. Essa é a condição para ficar. E as pessoas ficaram, enfim, mas... Essa é a realidade. No fim do dia, você tem uma conta para pagar. Exatamente. E um investimento para fazer. Então, assim, não tem essa de cabeça de... que eu valorizo muito a cabeça de funcionário. Ela é extremamente necessária também. Mas não é esse cara que vai estar ali dando o gás para o negócio crescer e reinvestir. Porque se você quiser essa garantia, ela não existe nesse modelo de cabeça, né? Que é necessário para se começar um negócio, enfim. Então, isso que você falou faz totalmente sentido. Não tinha garantia, não tinha perspectiva de ver a cor do dinheiro. A cor Mas do era dinheiro paixão. era acreditar no produto, ver o mercado potencial e tudo que a empresa gerava era em reinvestir em equipamento, parcelar e comprar câmera fria, comprar maquinário. E foi aos pouquinhos. E essa inspiração externa foi importante para você nesse momento, né? Foi sempre de valorizar o dinheiro. De entender que dinheiro não aceita desaforo e que cada centavo vale muito. Aprendi em casa e meu nono construiu um negócio bem grande, bem relevante, mas sempre dando valor para cada centavo. Então, eu sempre aprendi isso. Vi meu nono, vi na minha mãe e tem... pessoas que vêm, eu vou investir não sei quantos milhões para começar um frigorífico. Tá bom, sua realidade, quem tem esse dinheiro para começar, ou é um risco também, e além do risco, além de assumir o risco tão grande, o meu foi de passos em passos, vendo o mercado, sentindo, desenvolvendo uma linha. Primeiro foi cortes e naturas, depois foi as linguiças, depois foi os defumados, aí fui aumentando equipamentos. Então, já tinha... Depois, é um baita do investimento. Depois a câmera de maturação para os salames. Então, cada etapa foi aos poucos. Ainda tô agora evoluindo a linha de salsichas, que é outro tipo de processo, cúter. Então, a gente vai... Cada dia é um dia. Entendi. E aí, esse faz tudo, né? Do começo ao fim. Então, eu imagino que você estivesse atuando ali como desenvolvendo os produtos, testando o ponto certo... eu entendo que o frigorífico ele entrega embaladinho ali. Então, mas depois você ia apresentar, não é? Quando você arrenda ali a planta. Eu não arrendo a planta é minha. Quando você, não, agora sim, mas lá atrás, quando você fechava a sala. Eu alugava a sala e usava os maquinários dele. Entendi. Também era minha mão de obra. Foi pouco tempo. Então, sempre eu fiz o processo inteiro. Então, essa experiência de fazer o processo. A única parte do processo que eu sempre terceirizei foi o abate. O abate eu nunca fiz. Isso. Então, o abate, receber a carcaça sempre foi. Entendi. Eu nunca abati o animal. Aí você processava ali dentro da sala. Sempre recebia a carcaça e você mesmo embalava ali. E logística também. Entendi. Própria, e hoje eu tenho um pouco parte terceirizada, mas... Entendi. Aí você pegava esse produto, ia pessoalmente lá, reservava um dia da semana, ia lá entregar, apresentar, vender. E quando que foi a virada de chave pra você falar, nossa, agora eu tô conseguindo contar com ajuda? Ou... Foi
Aos poucos, foi acontecendo, foi encontrando as pessoas certas. Não teve, assim, um momento que eu falo. Foi formando pessoas ao longo do caminho para me ajudar. Pessoas deram certo, deu errado. Aprender liderança ao longo da jornada empreendedora. Eu era muito nova, inexperiente. Então, fui errando, acertando. E sempre tentando, mas sempre não desistindo, persistindo, assim. Tem uma coisa dentro de mim, assim, que é da minha parte espiritual, assim, quando eu tô prestes a desistir, acontece alguma coisa. E em vários momentos eu tive prestes a desistir e pensava que não poderia dar certo. Mas... Me dá um exemplo, assim, de um... vários momentos. As contas não fecharem, você não ver a cor do dinheiro, você não imaginar Acho que essa é a parte mais processo, pessoas, assim, até encontrar as pessoas certas para as funções certas, montar o time, é extremamente desafiador. O time, eventualmente, você tem uma baixa importante em um determinado momento. Muda Isso desestabiliza tudo, bastante a gente. Muda tudo, mas sempre muda eu acho que pra melhor, na verdade. Nenhuma saída eu enxergo que foi pra pior. Sempre a gente tá mais maduro, mais experiente, aprende mais, extrai mais, encontra pessoas que estão mais fit com o negócio, mais engajadas. A gente vai sempre evoluindo. Eu acho que é aprender com os erros e não deixar a gente cometer de novo. Eu falo que a burrice é a gente errar a mesma coisa de novo, mas errar ao longo do processo faz parte. Não erra quem não faz. E eu sempre tive essa de fazer bastante. E quais foram os seus aprendizados sobre liderança nesse processo? Olha, teve vários, assim, mas formar as pessoas do zero. Tem 2 caminhos. Você encontrar as pessoas prontas, preparadas, já formadas, mais caras do mercado, mas com vícios. E tem os caminhos de formar as pessoas internamente. Eu já fiz os 2 e já tive problema com os 2. Né? Então, eu não tenho um caminho certo para falar. Cada pessoa, cada função é uma função, cada fase da empresa é uma fase, então tem fases que você precisa de alguém mais pronto, tem fases que você tá com mais tempo, ou você quer investir porque você quer formar mais com a sua cultura. Então, acho que é analisar o momento, ponderar, colocar na balança, seja fazer um SWOT, às vezes eu faço muito... Escrevo um SWOT, os pontos positivos ou negativos daquela situação, as ameaças, as forças, as fraquezas. E quando eu aprendi isso, que é uma coisa bem simples que a gente ouve, mas colocar no papel e escolher a melhor decisão. E me fala uma coisa, sua liderança, assim, você é mais daquela de ir fazendo na frente, liderando pelo exemplo? Ou não? Você fica mais na retaguarda, mais estratégica, mais distribuidora de funções? Infelizmente, ainda sou muito liderando pelo exemplo. Quero me tornar mais estratégica com o tempo, porque o meu tempo cada dia é mais caro, é mais difícil, mais escasso. Mas eu sempre... Você tem filho? Não, ainda não. Você vai ver a hora que você tiver. Eu ainda quero programar... Aí vai embora. Muda. Todo mundo fala que você melhora a sua otimização. Muito. É o milagre da multiplicação. Inclusive do tempo. Inclusive do tempo. O que você demorava uma manhã pra fazer, você faz em 1h30. Assim, por necessidade estrita. E parece que sua cabeça, assim, o senso de urgência faz a sua cabeça ir no alvo. E você já não ficar mais se questionando. Vai e faz. Enfim. Mas eu entendo o que você tá falando. De fato, a gente acaba perdendo muito na execução. Sim. Com esse tipo de... uma coisa que eu aprendi... Mas é legal porque você motiva. Isso. E uma coisa que eu aprendi também, que eu sempre gostei, é tipo, se você liderar, você saber o que você tá liderando. Então, você fazer um pouco, pegar na mão, entender o que é, pra você liderar depois, cobrar as pessoas. A maior parte das minhas funções, assim, que as pessoas que hoje eu delego, que tem pessoas na minha equipe que fazem, eu já fiz alguma coisa parecida. Então, se ela me fala de tempo, eu sei, mas esse tempo não tá errado. Ou se essa coisa daria pra fazer diferente, eu já fiz. É o tal saber fazer pra delegar. Então, às vezes demora mais o processo, porque você gasta tempo fazendo. Mas ainda é a forma como eu aprendi, a minha liderança sempre foi fazendo para depois conseguir transmitir, ensinar e delegar. E lá do começo, do que você imaginava, assim, o planejado não é necessariamente o executado, e a gente vai entendendo os ajustes que o produto precisa sofrer para chegar no que o cliente aceita mais. Às vezes a nossa ideia é um pouco errada, enfim, e isso é normal. E eu queria entender, assim, da sua ideia inicial para o tipo de produto que você chegou hoje. Quais foram os ajustes, o que você imaginava, onde você chegou, e, por exemplo, qual que é o seu carro-chefe hoje, um produto que está saindo muito bem, qual é a sua linha, tudo que você faz ali dentro hoje que você consegue distribuir. Eu sei que você já falou um pouquinho, até pela questão do equipamento, mas queria entender o que a Deu Veneto oferece hoje.
Hoje a gente oferece a desossa do animal inteiro. Então eu tenho o desafio igual no bovino, que é dar saída para todas as partes. Fica lá o peito, às vezes, agora desenvolveram o brisket e resolveu o problema do peito. Mas assim, enquanto você não desenvolve o produto para tal parte, tinha épocas com o estinco suíno. Ele ficava emperrado no meu estoque. Hoje eu já desenvolvi uma forma de vender. Às vezes eu cozinho, chamo um chefe, cozinho, mostro, apresenta. Aí, nossa, fica atrativo. Aí todo mundo começa a querer. Aí esgota esse produto. Então o meu desafio é girar a minha linha de estoque. Porque hoje o desafio de frigorífico é um estoque. É as partes Como que aproveitar faltam, tudo, como aproveitar tudo. As partes que faltam e as partes que sobram. Esse é o desafio desde lá do começo. E quando você imagina, faz o plano de negócios, você não... Às vezes não imagina. Vai sair tudo igual, vai sair... Tem duas pessoas novas de frigoríficos que começam, me procuram. Vai sair, mostrando plano de negócio. Eu falei, tá bom, você tá sonhando que é isso? Acredita. A realidade não é bem essa. A realidade, você vai ter que entender a demanda do mercado e se ajustando. E se ajustando. E as linhas vai mudando, né? E as linhas vão mudando e você vai criando mais produto, adaptando. Hoje de linhas eu tenho os cortes in naturas, tenho os temperados, que a gente agora vai entrar com força pro varejo. Então, semana que vem, agora, quando vocês... Acho que o podcast for ao ar já vão ter... Isso, já vai ter lançado. A gente vai estar com o selo CISP artesanal. O governador vai entregar semana que vem na AgriShow esse selo. E a gente vai entrar no varejo com mais força, porque até então a gente estava muito focado no food service. Então agora as linhas de embalagem para varejo, temperadas, shelf life, embalagem, reposicionamento de embalagem. Então o cliente final demandando nossos produtos, várias redes já vieram atrás da gente. A gente já tem pré-contratos assinados e a gente vai entrar agora no varejo, vai ser um novo desafio. Entender a saída de todos os cortes, o mix de produto, os cortes in natura, os temperados, a linha de linguiças, que a gente tem as in naturas, linguiças defumadas, a gente tem os defumados artesanais, com lenha frutífera. O Henry já esteve até aqui, né, que conversou com você e que faz um trabalho também incrível, já parceiro, super adoro o Henry. E, então tem a defumação com lenha artesanal, que é o bacon artesanal, o prosciutto, tem um produto que eu desenvolvi que ninguém no Brasil fazia, e que eu adaptei da Itália, mas entendendo a minha necessidade de giro, que é um prosciutto affumicato. É um presunto defumado, lenha frutífera. Ele fica mais suculento que um presunto parma e ele é defumado. Então, esse foi um produto que eu desenvolvi. Um pouco mais macio. Ele é mais suculento, mais macio. Tem outros produtos, guanciale, que foi ao longo do processo. Esse é difícil de achar. Difícil de achar, e aí hoje... E eu adoro carbonara, um dos queridinhos, esse é um dos queridinhos. Né? Falta muitos restaurantes de São Paulo, eu vendo para vários, e sempre tá em falta. Tem os cortes suínos adulto, esse do Duroc, e tem o leitão de leite, que é essa desossa que eu desenvolvi. Eu aprendi na sala de cordeiro, dessa primeira pessoa que eu aluguei a sala. Eu vi que o cordeiro tinha muita similaridade com o leitão. E por uma dor pessoal minha, eu adorava leitão, mas eu esperava até dezembro pra comer no Natal o leitão, porque é quando reúne minha família inteira pra comer um leitãozinho inteiro. E não tinha nem forno, era sempre aquela dor de cabeça, tinha que levar pra padaria, pra assar um leitão grande. Eu falei, por que não ter leitão o ano inteiro? Pra eu poder comer leitão o ano inteiro. Então eu desenvolvi a desossa de leitão no Brasil. Ninguém fazia desossa de leitão. Então, baseado no cordeiro, eu desenvolvi a de leitão. E aí tem os cortes, subcortes do leitão. Hoje a gente tem, além disso, a linha de maturados, dos salames, que já estão ativos. E a gente também tem a linha de salsichas que tá engatilhada para sair logo, logo. Legal. Você quer mostrar um pouquinho pra gente? Vamos. Tá falando aí, tá chegando perto da hora do almoço, ó. Eu quero ver esse negócio. Eu trouxe pra você, tá? Tem hambúrguer também. Amo. Esse daqui é um pernil recheado com queijo e prosciutto. Ai, que lindo. Embalagem pra varejo já. Tá. De 1 quilo. Legal. A pessoa só tirar, colocar na air fry e super rápido de fazer. Esse é um hambúrguer suíno com bacon. Ai, que delícia. Você falou da guanciale, ó. É guanciale pra você. Pra mim? Pra Obrigada. Esse Gente, esse programa é muito legal de fazer. Eu chego em casa, fica todo mundo super feliz. Não, esse aqui já tá reservado, já sei até o dia. Essa é uma costelinha em tiras, que é uma costelinha mais fácil pra você fazer já temperada. Ai, que delícia. Costelinhas temperadas, joelho temperado. Nossa, lembrei do meu pai agora, que amava joelho. Que linda. É uma linguicinha fininha, apimentada, levemente apimentada. Tá. E esse é um corte bem inovador nosso,
que é o tibone de leitão. Ai, que delícia! Esse aqui faz como, preferencialmente? Ele faz na grelha. Você pode colocar... Esse tá sem tempero. Nossa, que lindo, gente. Você é pequenininho, tanto frigideira, churrasqueira. É porque ele tem 80 a 110 gramas, ele varia, ele é bem pequenininho. Então é ótimo para prato, para la carte, para ficar 1 ou 2 por prato. Os chefes têm gostado bastante. Tá, legal. E aqui também tem fotos de outros, assim, da nossa variedade de... Eu até esqueço, geralmente, tem tanto produto. Nossa linha hoje tem mais de 100 itens, então é uma variedade bem grande que a gente está constantemente desenvolvendo novos, assim, demanda do cliente, quero algo novo, a gente vai lá, estuda, se eu tenho como atender, oferecer, eu vou lá e desenvolvo. Pancetta porcellino, que delícia. É uma panceta de leitão recheada com massa de linguiça de 1 quilo, uma porquetinha de leitão pequenininha. Legal. Os restaurantes adoram e também cliente final também gosta de fazer em casa. Ou seja, eu tô tendo um insight aqui, acho que é um pouco do que você falou, mas só voltando. Você foi descobrindo como realocar e reprocessar para encaixar esses cortes, porque a dificuldade, obviamente, da desossa é sempre essa. O que fazer com cada parte, porque tudo aqui tem uma utilização, mas é difícil de se encaixar, né? Foi mais ou menos por aí. É o desafio. E deixa eu fazer uma pergunta. O animal mais pesado, se você conseguir aproveitar todo ele, obviamente, ele tem uma utilização, uma diluição maior daquela linha de abate, desossa, do processamento. O abate, o quilo dele. E isso acabou te favorecendo também? Sua linha de resultado? Sim, com certeza. Eu nunca comecei com animal leve, então eu não tem diferença. Mas da maioria tem aumentado as fazendas e os frigoríficos têm aumentado o peso de animal, percebendo essa diferença. Entendi. Então, o animal que era de 90 a 110 quilos, hoje no mercado já tá para uns 120. E você sempre 115. foi original lá na fazenda da sua família? Sempre. Sempre a minha produção é única e exclusiva da fazenda da minha família. E eles vendem só pra você também? Não, eles vendem para outros. Ah, legal. Mas aí você fala o que você quer. Falo o que eu quero, meu peso, minha baia fica especial lá para os meus animais. Nossa, que legal. Tanto os animais maiores, os durocs grandes de 150 a 160 quilos, quanto os leitões de leite, que é um leitãozinho que é só alimentado à base de leite. Então, um animal pequeno, um animal com uma carne mais macia, que é esse tiboninho que você vai experimentar. Então, o pernilzinho de leitão de leite, que tem aqui perto. Depois, saindo daqui, eu vou no Origem 75, em Vinhedo, que aqui na saída da cidade. Eles usam o nosso pernilzinho de leitão, que é pra servir na mesa com a faca. Então, tem vários cortes com Vocês já fornecem aqui pro Origem? Ah, que legal. Muito legal. Precisa fornecer... Depois eu te falo outro lugar. E me fala uma coisa. Eu, pessoalmente, tenho notado, agora voltando para a questão do empreendedorismo, que eu acho tão fascinante, né? Eu tenho, pessoalmente, notado, por exemplo, nos últimos 5 anos, uma mudança muito drástica, muito forte, no perfil dos profissionais que a gente contrata. Não sei se essa é uma realidade para você também. Apesar de você ter começado jovem, ainda ser jovem, teve uma mudança muito rápida e drástica. Você tem encontrado desafios nas contratações recentes? Muito. Mais nova. Nossa. Eu sempre fui... Eu sou nova, tenho 30, quase 31, mas a mão de obra de menos de 22 anos atualmente, ela tá bem complicada de se trabalhar. Né? Bem, bem complicada. Tô sendo otimista, só menos de 22. Menos de 25 já começa a ter alguns pensamentos meio errados da vida. As redes sociais deixaram as pessoas achando que a vida tudo é fácil, que é só virar tiktoker, youtuber, que tudo é de direito, tudo né? de direito e sem deveres, e que é só direitos e sem deveres. Então, é um desafio. Eu ainda não perdi a esperança, mas eu tenho olhado com mais ressalva em analisar. Eu tenho buscado até contratar pessoas, às vezes, mesmo para cargo de estagiário, gente mais velha, que tá querendo migrar de áreas. Então, assim, aquele perfil que antigamente a pessoa mais velha, que era mais mal visto para entrar em empresas... mudou bastante. Hoje em dia... São desejáveis. Eu acho para mim, é bem interessante. Assim que você tem vencido esse desafio, então? Olha só. Migrando, assim, pessoas mais velhas... Não é que eu deixei de dar oportunidade. Tem exceções pra tudo. Tem gente jovem, não tô falando que não tem gente jovem boa. Tem. Mas tem gente jovem com uma mentalidade muito complicada de ser administrada. Eu não sei se você tem essa impressão. Eu tava pensando há alguns dias, sei lá, por que
por que tá assim? Por que a gente se sente hoje, não é assim, sempre devendo, ou sentindo que eles sentem que nós estamos devendo. E eu achei interessante, eu acho que é uma mentalidade, né, de uma geração imatura, em que, olha, eu te contratei por X horas para fazer esse trabalho dentro dessas determinadas horas. Então, assim, você não pode sair um dia mais cedo sem avisar ninguém, sem justificativa, porque você ouviu falar de uma expressão chamada férias silenciosas, por exemplo. Que agora o pessoal trabalha menos ou sai mais cedo porque está muito estressado e precisa desopilar. Eu falo, gente, mas não foi o combinado. Esse não é o combinado. O combinado é que você me entrega esse trabalho nessas horas, o resto é seu. Eu tô te pagando por isso, dentro de todas as regras. Então, assim, é um contrato de trabalho. Você me entrega isso, eu te entrego isso e tá tudo certo. Então, a gente precisa hoje, por exemplo, agradar muito, fazer muitas ações de festividades e aniversário, e fim de ano. E eu falo, gente, eu não lembro disso quando eu comecei. Assim, as festividades são de cada um. Ou, eu não sei, é um ambiente em que você precisa hiperestimular, hiperpremiar aquele acordo básico que está muito bem estabelecido para motivar, para a pessoa se sentir especial, né? Fora uma coisa que eu acho que já vem com a sua geração, eu tenho 9 anos de diferença com você, que é essa questão do propósito também, né? Isso acho que sim, que estaria aí como função do líder, colocar um propósito, falar, nós estamos fazendo isso aí. Eu, por exemplo, na pecuária, eu acho que é o melhor mercado do mundo, você produzir comida, você produzir alimento para as pessoas, distribuir abundância. É o que eu sempre falo para todo mundo. Você só vende coisa que você vai comer feliz. Ninguém come chorando. Exato. Você sempre vai estar feliz. Se você estiver chorando, você não vai estar comendo. Exato. Então, por exemplo, se a gente precisasse pegar a produtividade da agropecuária brasileira, considerando suínos, bovinos, grãos, e alimentar com aquela produtividade a população hoje, a produção não caberia no Brasil. A gente precisaria extrapolar. E hoje sobra terra no Brasil. Sobra terra. Então, assim, isso para mim é um milagre, uma coisa maravilhosa que a gente tem feito. É o verdadeiro milagre da multiplicação. Sim. E eu acho isso um propósito enorme. Eu falei, gente, olha o que a gente faz com tecnologia, com eficiência, com pessoas pensando aqui sobre como solucionar melhor esse problema. Eu acho isso maravilhoso. Quando a gente fala de carne, né? Eu acho que está caindo um pouco esse preconceito contra a carne, que vigorou aí por muitas décadas. Mas carne é hipernutritiva, é proteína. O corpo precisa de proteína para tudo. Desde um fio de cabelo até um sistema imunológico, até a produção hormonal. Os hormônios que vão regular o seu corpo são altamente dependentes de gordura. A gordura que vem da carne, né? Gorduras naturais animais. Então, assim, uma coisa maravilhosa. Então, eu aposto nesse propósito, né? E eu gosto de entregar isso para as pessoas que trabalham comigo, inclusive nossa audiência. Eu sempre venho aqui defender e falar sobre isso. Então, acho que isso é função nossa. Agora, tem sido difícil hiperestimular e hipermotivar todos os dias. É cansativo. Enquanto o básico, muitas vezes, não é entregue. Nem o básico é bem feito e você tem que ficar isso. super animando. Exato. Então, recentemente, a gente trabalha muito com isso. Vou te trazer um pouco da minha rotina também. Frequentemente, a gente tem encontrado muito problema com a qualidade gramatical das pessoas que trabalham conosco. Essa é uma realidade da geração nova também. Por quê? Foi criada muito nas telas já. 0 livros. E nós tecemos análises. Então, assim, eu preciso que o básico seja bem escrito, né? Uma comunicação errada por escrito, ela tira toda a confiança naquela análise, né? Por mais que os dados estejam corretos, os números, etc. E eu recebi de um colaborador falando, mas se você quiser, posso fazer um curso. Mas a empresa teria que bancar o curso de português. Eu falei, mas assim, o mínimo que se espera de uma pessoa que trabalha com análise, do ser humano, o básico, você tinha que ter aprendido lá atrás. Como que pode? Eu, assim, acho legal a empresa bancar melhorias, cursos, treinamentos. Sim, sem dúvida. Tal, tudo certo. Mas isso é muito básico. É o que deveria ter sido feito lá desde a sua primeira infância, né? A primeira não, mas a segunda. Então, assim, uma noção muito errada do que é responsabilidade sua trazer como conhecimento. Obviamente não era a pessoa adequada e tá tudo certo. Não tem problema. Acontece. Mas é uma confusão entre o que você tem que trazer de mínima obrigação e o que a empresa tem que investir em você como especialização. É muito complicado. E você, às vezes, dá curso, eles não querem assistir, não fazem. Então, é um desafio, assim. Eu tenho uma biblioteca na minha sala, a biblioteca que eu li, dos livros que eu li.
E quando as pessoas entram novas e estão querendo que aprender, não só novas de idade, mas são novas de empresa, eu sempre sou muito aberta. Olha, eu dou os meus livros para vocês lerem, ó. Em tal etapa, você está na área comercial, na SDR, leia esse, receita previsível ou de liderança. Para cada desafio, eu acho que tem uma trilha, só que depende da pessoa querer ler. A gente pode dar o caminho, direcionar, e a pessoa não querer estudar e se esforçar e achar chato. E eu falo que hoje em dia, se qualificar só depende de nós, porque hoje em dia, YouTube, internet, você tem tudo que você quiser de estudo, de livro, e-book, um custo baratíssimo. Só não se qualifica, as pessoas não querem, porque estão, entre aspas, não, estão preguiçosas, estão querendo, achando que o básico só e nem fazem o básico direito. Eu acho que o maior subsídio para um destaque, um reconhecimento, um merecimento, o maior subsídio vem de você mesmo, que é gostar daquilo e ser ávido por melhorar naquilo. Porque assim, escuto assim, sou recém-formado, tenho 1 ano e meio de formado, quero ganhar 10 mil reais por mês, e assim, tô trabalhando muito, então preciso dar um tempo no fim de semana. Eu falo, não, assim, não vai acontecer. A sua diferenciação, o seu reconhecimento só vai acontecer se você for fora da curva. Você só vai ser fora da curva se você entregar mais do que a média. E, mas a empresa não tá me pagando pra isso. Mas talvez, se a empresa não tá te reconhecendo, talvez seu lugar seja outro. Mas entrega o seu melhor, porque a oportunidade, ela vai aparecer. Eu sempre falo que a gente tem vagas abertas em praticamente todas as áreas. Pra gente muito boa, entrevistando, eu tô sempre. Porque hoje em dia, pra você entrevistar e achar alguém que filtrar, tá tão difícil. Tá difícil. Tá tão difícil. As pessoas não conseguem nem se... Esses dias eu entrevistei uma pessoa pra área comercial. Não conseguia nem se... Era uma vaga básica, interna, não era nada demais. Não conseguia nem se falar. Me conta sobre você, a sua história. Não conseguiu, travou. Fiquei nervoso. Mas assim, como você quer ir pra área comercial, não consegue nem te contar o mínimo de você? Tá no lugar errado. As pessoas estão... então não tem uma consciência ali das suas habilidades. Isso é importante também, né? Tem habilidades que a gente consegue desenvolver e principalmente melhorar ao longo do tempo. Eu conto essa história, que a primeira entrevista que eu dei, eu já falo com a televisão muito, mas a primeira entrevista que eu dei, o entrevistador me contou, meu ex-chefe, meu primeiro chefe, que o entrevistador ligou pra falar, essa menina não leva jeito. Então, tudo a gente melhora. Eu fiquei muito chateada. Só que você se esforçou e quis melhorar. Eu venci aquela primeira barreira. Falei, não, acho que eu preciso me preparar melhor. Acho que eu preciso estar mais bem informada. Acho que eu preciso melhorar talvez minha dicção, fazer uma análise mais holística e tudo melhora. Agora... Tava em mim. Eu tava ali no mercado certo, eu gostava daquilo. Agora, tem coisas que a gente melhora, mas tem coisas que, de fato, a gente precisa visualizar qual que é o nosso grande talento ali pra melhorar ele. Melhorar ele. Enfim. Agora, me fala uma coisa. Nesse prazo, você consegue definir o que é o empreendedor? De você ter começado até agora. Define pra mim o que é o empreendedor. Empreendedor, eu acho que é a pessoa que enxerga à frente, quando as pessoas não estão enxergando aquilo que que ainda não está óbvio para o olhar de todos, e o que aguenta permanecer enquanto não chega, porque aquele óbvio vai demorar para chegar às vezes, e na maior parte das vezes demora, e é aquele que é persistente, porque desistir no meio do caminho tem muitas possibilidades e formas de e-mails de querendo desanimar, de problemas, governo. Se a gente ficar focando nas barreiras externas, olhando e desestimulado, eu falo assim, olha, a gente tem que olhar, estudar, entender o mínimo de economia externa e tudo. Mas se ficar sofrendo, martirizando pelo mercado, pelo mundo, e não fazer o seu bem feito, não fazer o seu dentro de casa, ficar sofrendo pelo externo, não vai. Porque as forças, assim... jornalísticas, infelizmente, tem muita coisa só negativa. Não vai dar, e entrou o Trump novo, faz mal para isso. Se a gente fizer o nosso bem feito dentro de casa, sempre vai ter oportunidade para quem está trabalhando e fazendo certo, entregando com qualidade, com excelência, entregando melhor. Então, sempre tem oportunidade. Então, a gente olhar para fora, enxergar, mas aguentar o processo, porque não é fácil. Eu acho que tem uma coisa aí que você falou muito importante, que é persistir quando parece que nada tá dando certo. Porque eu acho que isso serve para quase tudo nessa vida, assim. Desde um negócio até um casamento,
que viver no longuíssimo prazo com os problemas, a Uhum. rotina, a correria, não é fácil. Sem dúvida. Então, uma vez eu escutei um psicólogo bem, bem famoso falar assim, pega uma coisa, você não precisa ser infeliz, ficar insistindo em coisas que você não ama, mas se você nunca conseguir escolher nada que você ama pra persistir naquilo, a sua vida vai ser Troca. de não construir. Você não vai construir, porque a construção, ela demora. Você tá falando pra mim aqui que você tá há 8 anos. Uhum. E que você vislumbrou aí no meio do caminho um outro empreendedor falando, olha, você vai ter que ficar 5 anos sem Prolabore, 4 anos, 6 anos sem Prolabore. Então, assim, se você não escolher uma coisa que você ama e persistir naquilo, Você apesar de aguentar o tudo, processo. é aguentar o processo e falar, não, eu vou fazer esse negócio aqui dar certo. A não ser que seja uma ideia muito ruim, mas assim, Sim. não é o caso. Eu vou fazer isso aqui dar certo. Eu escolhi isso aqui por um motivo, eu vou persistir nisso aqui. E é como você falou, na hora difícil sempre alguma coisa acontece. E acaba mudando, né? E tem uma outra coisa que eu não falei, que também me ajudou muito na jornada, é a rede de apoio de pessoas, de empresários, de pessoas melhores que você. Eu sempre busquei me cercar de estar com ambientes com pessoas muito acima de mim. Então, assim, pessoas que eu vislumbrava, eu me achava jovem, né? Eu conheci num curso há um tempo atrás, uma pessoa mais nova que eu, ela tinha 2 anos a menos, assim, dando um show. Assim, gente, eu preciso continuar evoluindo. Eu já acho que eu sou nova, tô indo bem, não, tem muito para evoluir. Então, me cercar de pessoas, tanto para se inspirar como o melhor, quanto para te apoiar com, vai passar. Eu já passei isso, mesmo em ramos diferentes, não só no agro, porque não é só no agro, não é só dentro de casa olhando as mesmas coisas que a gente vai ter as ideias. Então, a gente tem amigos de metalurgia, de automobilístico, de beleza, de outros ramos, mas que os problemas de empresariais são meio que todos os mesmos. E empreender é solitário, né? E é exatamente por ser solitário. E eu não tenho sócio, então, sou sozinha. Então, quem não tem sócio, não tem alguém para dividir o problema, A responsabilidade, as dores de cabeça para tomar as decisões, aqueles entraves, o que eu faço? E quando falta algo, você é a pessoa que tem que resolver absolutamente tudo. Você já teve que em algum momento descer de novo, entre aspas, no chão de fábrica pra resolver, cobrir? Sim, para entender o problema, para lá olhar. Principalmente para entender. Eu desço para entender o problema e resolver. Buscar a solução. Eu falo que assim, na hora que tá com o problema, a gente tem 2 coisas. A gente tem que entender o nível de urgência do problema. Se precisa resolver urgente, foca primeiro na resolução, aí depois você para e analisa. O que eu fiz de errado? O que me levou a essa causa tá errado? Porque ficar parado lá preso, tem gente extremamente analítico. Eu vou tentar entender a raiz do problema. Mas o cliente tá esperando, o produto você precisa sair, você precisa entregar. Foca em resolver o problema. E primeiro é o cliente. Primeiro é o cliente sempre. É uma empresa totalmente orientada para o cliente. A Del Veneto, com excelência, então, atender as expectativas do cliente. Mas acontecem imprevistos. Logística, São Paulo, carro quebra. N situações acontecem, mas a gente tem que dar uma solução. Certo. Teve aqui o Istvan Vessel. Tem uma história linda também. E ele falou, olha, por exemplo, a gente tem um SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Cliente, e eu que atendo pessoalmente, e os caras ficam assim, nossa, transtornados, né? E dá um charme tão grande, dá uma confiança tão grande na empresa, porque a gente praticamente não recebe reclamações. Então, peguei um hambúrguer aqui, fui comer, tinha uma raspinha de osso ali que escapou, isso acontece, né, na hora da limpeza, enfim. E a gente já dá o produto rapidinho, assim, já fornece ali um substituto para o cliente, ou seja, sai todo mundo satisfeito, todo mundo bem, falando bem do negócio, já vira um papo ali na linha. Exatamente. Então, eu faço bastante isso essa também. prioridade tem que ser do cliente. Você faz bastante? Faço. Pegar problemas dos comerciais internos, o cliente tá com problema, eu pego o celular, gravo um áudio, explico, peço desculpas, falo que a gente vai enviar alguma coisa como compensação. Mesmo quando às vezes não a gente não você aceita. dá. Tem situações que você analisa e fala assim, mas meu Deus, você deixou fora da geladeira, você olha a situação, você não é o culpado, mas você tem que dar alegria, a solução para o cliente. Isso. E me fala uma coisa, qual foi a importância de criar uma marca pessoal dentro da marca da Del Veneto para conseguir acessar? Hoje você tem clientes muito conhecidos, né? Acho que você pode até citar alguns deles se você quiser. E qual foi a importância? Onde você entendeu que tinha que ter uma marca pessoal para reforçar e dar uma persona para Del Veneto?
Hoje eu analiso atrás e percebo que eu criei a marca pessoal, mas não foi uma coisa proposital. Foi entender a Flávia 2 anos atrás, um pouco menos de 2 anos, eu ganhei o prêmio da Forbes Under 30. E aí a Flávia começou a ser muito mais requisitada, a Flávia, para podcasts, para conhecer a história, entender. E entender que eu posso levar a marca da Del Veneto, mas também olhando o mercado, não só falando da Del Veneto. E aí, quando eu enxerguei isso, a Flávia é palestrante, hoje em dia eu viajo para vários estados para dar palestras, para contar minha história. É uma coisa extremamente prazerosa, eu amo fazer, porque eu amo contar o que eu faço, a gente não tem nem dor de cabeça, porque falar do que você faz no dia a dia não tem que se preparar, não dá aquele... Eu gosto de falar em público, então... Foi uma vertente que surgiu e eu fui investindo tempo e dividindo. Então, tem a pessoa que cuida das redes sociais da Del Veneto, tem a pessoa que cuida das redes sociais da Flávia, tem coisas... Muito eu ainda faço a Flávia, eu mesma faço para minha rede social. E cada dia mais reforçando isso. Entendendo que a Del Veneto tem os produtos, a Flávia compartilha... muita coisa da Del Veneto. Ontem à noite estava cozinhando e jantando e fiz meu jantar. Era um filé mignon recheado de um teste novo. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu falo de outras marcas, falo de outros produtos, conto do meu lifestyle. E eu acabei resumindo, na verdade, eu entendi isso. Foi meio que do nada caiu a ficha do que era... Eu precisando explicar, responder perguntas, o que é o essencial, o que fez a Flávia ter sucesso? Começaram a me perguntar muito isso nos primeiros podcasts que eu saí. Aí eu entendi que tinham 4 pilares, e aí hoje o que eu mais compartilho nas minhas redes sociais são esses 4 pilares, que é trabalho duro, assim, dedicação, amar o que você fazer, se entregar, se doar de corpo e alma pro trabalho. Quando eu tô lá intencionalmente... É uma dor, né? Quando eu tô lá, eu tô dando o meu melhor. Mas é uma dor positiva, né? Que nem uma dor de academia, que depois você sai se sentindo bem. Exatamente. E eu falo, tempo desperdiçado, tempo perdido, a vida ela é muito curta. Então, a gente tem que, quando tá fazendo alguma coisa, fazer trabalhando com força. A hora que eu também tô descansando, às vezes eu desligo e não olho o celular por algumas horas. Mas na hora que eu tô trabalhando é duro. O outro pilar que eu falo que é muito fundamental é a saúde. Saúde física, corpo, exercício físico, pra mim, é minha arma contra ansiedades, contra estresse, contra os problemas que o trabalho gera. Toda aquela carga de emoção, exercício físico. Saúde mental, minha psicóloga em dia, uma coisa que eu não abro mão, minha terapia, falo e compartilho isso quanto é importante, quanto ajuda a gente resolver os problemas. Verbalizar as coisas. Terceiro, eu falo da minha família, não ter uma pessoa, você não ter pra que trabalhar. Por que a gente trabalha e faz tudo que a gente faz? Se não tem pra quem compartilhar, ou ligar, ou contar uma novidade, uma conquista. Então, assim, não trabalhar, esquecer que você tem que cuidar, que você tem uma família, pra mim não faz sentido. Eu vi isso acontecer em algumas pessoas próximas, e aí eu entendi que esse pilar era muito importante. E um quarto, que é o espiritual, que é o que eu falo que me ajuda a recarregar e equilibrar todos os outros. São esses 4 pilares aí que te equilibram como pessoa. Exatamente. Mas eu falo, nunca eles estão 25%. Ah, impossível. Isso as pessoas acham, isso não dá. Mas é você não desequilibrar nenhum, não é deixar nenhum morrer. Não é chegar nenhum, deixar no 0, no 5. Você tem que dar não esquecer que ele existe. Essa semana pode não estar dando tanta atenção, mas na hora que for, você tem que focar, e focar com energia. Olha, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que você acabou de me responder. As dicas para empreender. Eu acho que esse equilíbrio e o trabalho duro, acho que estão aí já embutidos nessa pergunta. E o equilíbrio não é nada simples. Não é nada simples. E às vezes a gente precisa desequilibrar. Para resolver um problema. Para resolver uma situação e tá tudo bem. Mas não perder o prumo. Porque as fases que eu, por exemplo, tô muito focada na Del Veneto, muito trabalhando, pensando, e às vezes eu deixo de ir na academia, porque eu não tenho tempo, meu corpo depois, você não solta aquela energia, você fica mais estressado. Cobra um preço enorme. Então, se você se priorizar para 1 horinha que seja, hoje eu vim aqui, fui na academia às 5h30 da manhã, para poder estar aqui, depois tinha um monte de outros compromissos. Então, assim, porque eu sei, se eu não for com o tanto de coisa que eu tô tendo para fazer, eu tô numa fase bem focada no trabalho. Então, teve alguns meses atrás, eu tava focada casando, no meu casamento, e aí eu não tava com foco 1000 na Del Veneto. Então, agora que o casamento, a casa nova, tá tudo em ordem, aí agora energia total aqui. Isso.
empresário não tem descanso, ele não para, né? Então, não tem... Mesmo em férias, você tá resolvendo coisas. E férias, pra mim, é o melhor momento. Você tem ideias novas. É. A cabeça do empresário é tipo, em férias, você já tá pensando em coisas novas. Tá desligando num ambiente diferente, mas a cabeça parece... Você volta muito melhor, você volta com mais ideias. Uhum. Olha, eu te falei que ia te fazer uma pergunta difícil, né? Teve, há uns dias, né? A gente acabou de passar a Páscoa. E você fez um post que me emocionou bastante. Eu dei uma olhadinha, sempre venho preparada para as entrevistas. Você fez um post que me emocionou sobre a Páscoa especificamente, ressaltando o significado verdadeiro dela. Porque a gente vê significados paralelos que às vezes acho que até tentam usurpar assim, a real origem e o significado da Páscoa. O que é Páscoa? Que é a passagem, né, do Senhor, desde Moisés, enfim. E você trouxe, olha, o verdadeiro significado da Páscoa é sobre a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu achei muito bonito, muito corajoso. Porque é tão mais fácil hoje a gente ser blasé, pastel, neutro. É tão mais fácil, né? E acho que a maior parte das empresas se posicionam dessa forma hoje. Tenta não ir nem para lá, nem para cá. Mas eu acho que quando a gente mostra nossos valores, coisas maravilhosas acontecem. Inclusive parcerias muito positivas, em que a gente atrai pessoas com valores parecidos com os nossos. Isso facilita as transações comerciais também. E eu achei uma postagem muito corajosa, né? Em tempos de relativização de valores. Então, eu queria saber, por fim, fiz essa introdução, para te perguntar, assim, qual foi a relação e o papel de Deus dentro da construção do seu negócio? Tudo. 100%. Eu falo, tem gente que fala que Deus é o sócio. No caso, não. Deus não é o sócio. Deus é o dono da Del Veneto. E às vezes até emociono de falar isso. E pra mim, ele é tudo. E se não fosse ele... E hoje em dia, muito tempo eu tive vergonha, medo de expor esse lado espiritual e tudo mais. Mas alguns anos atrás eu entendi que isso me aproximava exatamente do que você falou. Pessoas iguais, pessoas que eu quero. Então, valores parecidos. Tem coisas... Se não for os valores parecidos com o meu... não serve para estar próximo, não serve para fazer negócios, não São serve. relações ruidosas, na verdade. Então, só me aproxima isso de pessoas que pensam ou que têm valores de trabalho, de honestidade, coisas que eu aprendi com o meu nono lá atrás, do quanto o nome limpo, o quanto tá em dia com empréstimos, o quanto isso era importante, o quanto era válido, o valor do sobrenome, do Brunelli. Meu nono sempre falou, coisa mais preciosa que você tem, que nunca ninguém vai tirar de você, é o seu sobrenome, Brunelli. E o que ele traz. E o que ele traz, o por trás, a história. Eu vejo no meu Instagram comentários de pessoas que eu nem conhecia, que conheceram meu nono, e que falam, ele foi um homem fora da curva, um homem que era duro, que era firme, mas era um homem que, assim, ensinava e era sempre muito correto, honesto. Isso é um valor que eu trouxe para minha vida. E a minha empresa é reflexo disso, dos meus valores. Então, meus valores cristãos, que eu não tenho medo de falar, não é religião. Eu não sou uma pessoa religiosa e não fico pregando religião. Mas os valores cristãos, o que Cristo ensinou, não tem nenhum exemplo maior. No meu podcast da Forbes, me perguntaram quem que era o maior líder referência. Para mim é Jesus. O único que passou por N provações, tribulações. Teve momentos que ele teve dificuldade, ele quase pensou em desistir na cruz. Não é desistir. Ele sofreu, ele falou, pai, por que me abandonaste na cruz? Ele foi humano, ele sentiu. Mas ele nunca deixou os valores dele, deixou o propósito dele ser abalado. Então, a gente não é perfeito igual a Cristo. Mas nosso objetivo é ser, cada dia, mais parecido com ele. Então, a minha inspiração é Cristo. E ser parecido com ele cada dia. A gente erra, a gente é falho, a gente comete erros. Todos os dias. Mas a gente reconhecer... Por isso que a gente precisa dele. E reconhecer e buscar ser melhor. Tem uma coisa que eu dou de dica para empreendedores. Eu não entendo Bíblia, é muito difícil. Leia Provérbios. Provérbios é um manual para a vida. Leia Provérbios. 1 Provérbios por dia. São 31 provérbios. 30 ou 31? Fugiu a cabeça. 1 por dia. Eu tô relendo. Eu sempre leio de tempos em tempos, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, eu tô relendo.
E Provérbios, ele vai te dando dicas pra vida, coisas assim que a gente esquece ou que a gente acaba passando sobre casamento, sobre honestidade, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre filhos, sobre honrar o pai e mãe. Valores, assim, que são... Se a gente seguir aquilo, essa vida seria tão mais fácil. Mais fácil. Agora, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi com o tempo também. É necessário entender. É difícil, mas tudo que muito vale é natural que seja difícil mesmo, né? Então, assim, uma dica às vezes que eu dou é ler a Bíblia cronologicamente do princípio. Fica muito mais fácil compreender a evolução. E não é tão difícil assim. Sim. O problema é querer abrir, não ter contexto e não saber quem é quem e o que está acontecendo ali. E aí fica mais difícil. Mas é muito importante. Eu me preocupo muito com a educação das nossas crianças, né? Hoje está tudo muito deturpado, muito difícil. Valores. E acho que até a forma de ensinar também. Não sou muito adepta dessa questão do socioconstrutivismo, que as crianças têm que aprender através do convívio social. Não, acho que o ensino tem que ser objetivo. Então a gente busca muito aprender sobre isso. E nenhum dos livros, eu não sou da área da pedagogia, então eu preciso ir atrás para conseguir trazer aqui para dentro e para que as coisas façam sentido. Buscar orientação profissional também, claro. Mas é interessante porque tem um livro que traz algumas coisas que com determinada idade a criança deveria saber, deveria buscar saber e dominar para não deixar o trem passar. E é engraçado que tem uma sugestão ali, livros, tal. Primeiro livro de todos é a Bíblia. No mínimo é conhecimento universal, no mínimo, assim. Então, achei interessante, porque era uma referência maior ali de leitura, dentre outras, importantíssimas, clássicos da literatura mundial, etc. Mas ali, em primeiro lugar, estava a Bíblia, porque mesmo que você não seja religioso, é o que pauta aí mais da metade do mundo, né? Os valores que, se você seguir o que tá lá... Exato. Você vai criar seres humanos melhores. Exatamente. Então, ou pelo menos que eu conheça o que se está discutindo, o que se debate, né? Para eu saber tratar do que se está debatendo, enfim. Mas é isso aí. Voltando para Del Veneto, quais são seus planos agora para o futuro? Quais os próximos passos da Flávia e da Del Veneto? Continuar evoluindo, criando novos produtos, desenvolvendo, melhorando a embalagem para cliente final. Então, agora eu estou numa fase muito focada no varejo. Então, agora desenvolvendo novas embalagens. Essas, daqui a pouco elas vão ficar obsoletas. São lindas, por sinal. Mas vão ficar mais... Essas vezes saem, tem fatores que a gente está melhorando. O logo, o rótulo em si não vai mudar. Desenvolver logística... Eu adoro essa pegada clássica. Acho lindo. Da letra. Da fonte. E desenvolvendo produtos novos. A linha de mais aumentar salames, salsichas, novos esses embutidos. Entrar com mais força no varejo do estado de São Paulo primeiro. Daqui a alguns meses ir para os outros estados, que a gente tem uma demanda bem grande. Sempre focando no varejo premium, sempre focando em mercados... que valorizem o nosso produto, que faça sentido com o cliente final. Então, continuar desenvolvendo, crescendo e estruturando mais time, tendo mais pessoas comerciais, mais gente para logística, crescer bastante nos próximos anos. E você? Eu continuar crescendo e evoluindo com isso, assim, aprendendo a ser uma líder melhor todos os dias, me desenvolvendo, estudando constantemente. Cada época a gente foca eu, pelo menos particularmente, eu tô focada em uma área para me desenvolver. Então, agora, tô mais no momento, foco no varejo. Então, todos os meus estudos, tudo pegar os da NRF, das tendências, como o cliente final olha a gôndola, agora eu tô nessa fase. Teve fases atrás que eu estava focada em financeiro. Então, era estudar, entender mais os dados. Outras, comercial, marketing. Pessoas a gente está estudando, está aprendendo constantemente, né? É uma área que a gente nunca para. Mas, também, esse ano eu vou para a Itália, vou criar conteúdos lá na fazenda da minha família, porque minha família ainda tem a fazenda lá. Ainda tem uma base lá. Tem a base e a fazenda ativa lá. Então, é um agriturismo, um lugar muito bonito, que as pessoas visitam na montanha de Verona e visitar lá. Então, tem muitas coisas boas acontecendo aí para os próximos anos. Fala italiano? Eu falo, eu me viro muito bem. Agora eu comecei a estudar, na verdade, eu nunca tinha estudado a gramática para falar um pouco melhor, porque eu sempre me comuniquei por vontade, por muito desejo de falar com a minha família, os primos, quando eu vou lá, sempre tentava e aprendia rápido, mas eu já estudei espanhol, então às vezes eu confundo espanhol com italiano, mas agora eu tô na linha também para entender um pouco melhor da gramática. Legal, excelente. E
Primeiro, ó, primeira das perguntas coringa aqui pra gente terminar. Qual que é seu corte preferido? Essa pergunta é difícil. Olha, é difícil, são muitos. Mas eu acho que um dos meus favoritos hoje Olha, eu gosto muito do T-bone, porque ele tem o osso, tem o filé mignon, tem o contrafilé, ou lombo de um lado. E também gosto muito de praticidade. Às vezes o ancho também é bem fácil. Outro de cocção lenta, tem o estinco, que eu acho que a carne, quando ela desmancha, fica espetacular, aquela carne desmanchando. Tem massa de linguiça, que eu também amo, pra fazer ragu pra minha família. Tá. E seu prato preferido? Eu vou falar preferido do momento, porque a gente vai evoluindo no paladar. Meu prato preferido é carne mal passada. Esse é, assim, churrasco, é carne bem mal passada, suína ou bovina, as duas bem mal passadas. Meu ponto favorito é aquele bem vermelho, aquele bem não rosado, bem vermelho mesmo, selado por fora, aquela carne suculenta, aquela carne macia que você pode comer nesse ponto que não vai estar dura. Essa carne, pra mim, ó, da hora do almoço dá até fome de lembrar. Ó, a carne bovina eu domino, mas a carne suína não tanto. Então preciso mudar esse conceito também. Depois da grelha, tem que dar uma descansadinha também? Também, mesma também, coisa, né? Igualzinho. Então tá bom. Flávia, muito obrigada. Foi uma alegria te ter aqui. Gostei muito de conhecer mais sobre a sua história. E você tá convidada sempre. Muito obrigada. Obrigada. Adorei, Lígia. Foi um prazer falar aqui com você e com o pessoal de casa. Com certeza, essa semana eu vou lembrar muito de você. Ah, que bom. Não só por isso. Obrigadão. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, turma. Obrigada. Vamos para a próxima.